Às pressas. Porque Ancelotti ainda não foi desligado em tese oficialmente lá do Real Madrid. Mas isso não vai causar nenhum ruído. Está assinado. Está assinado? Assinado está. O Edinaldo não anunciaria, o Ancelotti não daria o aval sem assinatura. A informação até que essa assinatura foi dada no final da semana passada. Tá. E foi mantida em sigilo. E até por isso o movimento de otimismo que a gente vinha retratando da CBF. A gente vai tentar entender, né? Porque quando o Real Madrid, o tamanho que é, o Florentino Pérez, o presidente, a personalidade que tem, quando a CBF toma esse caminho, quando ela antecipa, quando ela inverte um pouco essa lógica, ela sai para fazer o anúncio, então a gente foi tentar entender. E tudo que a gente ouviu foi, não, está tudo alinhado. Não vai ser um problema, como foi da última vez, por exemplo, que o Florentino travou o Ancelotti, ele recuou um pouco, a negociação ficou um pouco travada. Então, só para contextualizar, precisava muito o Edinaldo do Fato Novo, muito pressionado nos bastidores, acelerou esse anúncio. A viagem que ele faria a Londres amanhã ele não vai fazer, já tinha cancelado no fim de semana, porque ele convocou uma reunião às pressas dos presidentes de federações para amanhã, na CBF. Ele quer ouvir dos presidentes quem está com ele e quem não está nesse momento de instabilidade. E o Ancelotti, como ele cita no texto lá dele, né, o maior técnico da história, o cara que vai... É uma tentativa dele de se salvar no poder. Pedro. De se manter na cadeira num momento muito turbulento, não só dentro de campo, mas fora de campo para a CBF também. Eu sempre procuro me dar um passinho para trás para entender toda a história. Sim. Você tem dado vários passos para trás para conversar com as pessoas envolvidas e para ter a informação, normalmente não, sempre antes de outros veículos. A gente já elogiou aqui, a gente fica feliz com isso. Agora, você trouxe uma visão, dando um passinho para trás, da visão da CBF, da necessidade de se antecipar aos fatos ou de ficar, pelo menos, lado a lado dos fatos, já que tem um acontecimento urgente na CBF. E eu fico pensando aqui duas coisas. Uma, os contatos com o Ancelotti, com a cúpula, com o staff do Ancelotti, foram todos do Edinaldo ou teve Rodrigo Caetano, gente da... E eu fico pensando, quem contrata o Ancelotti pode não ser quem vai receber o Ancelotti semana que vem, ou daqui a alguns dias. Sim. Rodrigo Caetano, ele, se sair o Edinaldo, ele continua na seleção? Ou na CBF? Vamos lá, se o Edinaldo sair, eu não consigo dizer que ninguém que está na CBF fica na CBF, porque esse é um movimento recente de troca de comando, de troca de presidente, então não dá para garantir ninguém, do cara do gabinete ao cara que está na portaria, do cara do gabinete ao cara que está na portaria, a tia que serve café, ao cara que trabalha no financeiro, ao cara que trabalha no administrativo. É muito de cargo de confiança. Só quem são eleitos aí são os vice-presidentes. Todo o restante de cargo de confiança. A diretoria é cargo de confiança, como é a diretoria de seleções, que é o Rodrigo Caetano. O que eu posso te dizer é que, difícil falar, o Rodrigo não participou, teria que ouvi-lo, mas o que eu posso te dizer é que o Edinaldo centralizou, ele compartilha muito pouco. É uma característica dele. Seja do financeiro, seja do administrativo, seja do jurídico, seja também na negociação do treinador. Você pergunta, os contatos foram feitos diretamente pelo Edinaldo? Inicialmente, nessa nova negociação, não estou falando de 2023, nessa nova negociação, não. O Edinaldo nomeou interlocutores, agentes, empresários e gente da bola, vamos assim chamar, para conversar com o Carlo Ancelotti. Primeiro foi o Diego Fernandes, um advogado. Segundo foi o Álvaro Costa, filho do histórico agente Pepe Costa. Eles dois foram os que fizeram contatos mais frequentes com o Ancelotti. Eram eles que conversavam. O próprio Ronaldo. O Ronaldo ele é muito lá de trás. O Ronaldo hoje ele não dialoga com o Edinaldo. Não, isso, do primeira, ano lá, passado, né? na 2023, conversa, 2023. quando ali o Ancelotti já tinha dito sim e depois o Real travou. E aí o que volta para esse momento é o Diego Fernandes, o Álvaro, até o momento que a negociação trava. Trava porque o Ancelotti precisava se acertar com o Florentino. O Álvaro inicialmente sai de cena, ele voa até para os Estados Unidos, o Diego fica um pouco mais afastado e o Edinaldo assume um contato direto com o staff do Ancelotti, com o próprio Ancelotti tem coisa de 10 dias, 2 semanas, 10 dias. Os últimos contatos foram feitos diretamente entre CBF e na o pessoa do staff Edinaldo? do Ancelotti, na pessoa do Ancelotti em poucos momentos, muito na pessoa Não, mas era o Edinaldo, CBF, Edinaldo. Na pessoa do Edinaldo, sim, na pessoa do Edinaldo. Esses contatos das últimas semanas, a gente pode dizer que foram de instituição para instituição. Os contatos anteriores, antes da negociação travar, foram de interlocutores da instituição CBF para o staff do Ancelotti. Isso, inclusive, que incomodou o Florentino. Por isso que a negociação dá um passo atrás. E a gente, quando traz a informação que a Mari lembra, a CBF ela não desistiu. Ela recuou e teve que entender como é que ela se posicionava na negociação. E foi através de trazer algo mais próximo ali do Edinaldo. E aí sim, passou a ser uma cartada pessoal política do Edinaldo. Aí passa a ser
um instrumento dele, um instrumento para tentar se manter no poder. O Edinaldo precisa se defender em Brasília, ele precisa se defender no TJ do Rio, ele precisa se defender politicamente do ponto de vista interno com as federações e ele precisa se defender para a opinião pública. Então, a cartada dele para a opinião pública é, olha, eu trouxe o Ancelotti, não estão me deixando trabalhar aqui, estão tentando tumultuar a minha vida na CBF, mas eu estou trabalhando. Então, essa é a cartada. Por isso ele acelera esse movimento. Mas foi política, não é uma questão... Foi dele o movimento... FIFA, né? Foi dele o movimento recente de acelerar esse acordo para não correr o risco de chegar no domingo, dia 18, e falar quem enviou essa pré-lista se não tem treinador? Então agora tem uma resposta. É domingo agora a convocação? A pré-lista ela é enviada até as 23h59 do domingo, dia 18. A convocação, a gente vem até trazendo essa informação, a CBF agora confirma, ela será feita no dia 26, na segunda-feira. La Liga acaba no fim de semana de 24 e 25. Dia 26, o Ancelotti anuncia a convocação da seleção para os jogos do dia 5 e 10. Equador em Guayaquil, não é mais em Quito, é em Guayaquil. E Paraguai aqui na Neoquímica. Ele vai morar na Espanha, Então, na Inglaterra Ele ou estará no a maior Brasil? parte do tempo no Rio de Janeiro. A minha dúvida agora é aquelas coisas assim, Lady Gaga no Copacabana Palace faz tal exigência. Quero saber, Carlo Ancelotti na seleção brasileira faz qual exigência? Salário, qualquer tipo de... É só para... Comissão RVT, técnica. vale o refeição... contrato, eu não reparei ali se no anúncio tem a duração do contrato. Eles anunciam apenas que Carlo Ancelotti vai comandar a seleção na Copa de 26. É bom lembrar que a seleção ainda não está na Copa de 26, mas Carlo Ancelotti, segundo comunica a CBF, vai comandar a seleção na Copa de 26. Não dá mais detalhes. O que a gente tem de informação até o momento, ele vai ganhar algo na casa, pouco menos de 800 mil euros, que você trazendo hoje para a cotação de euro do dia, está batendo em quase 4 milhões, na casa de quase 5 milhões de reais, entre 4 milhões e 500 e 5 milhões de reais. O contrato inicial seria de 1 ano, podendo ser renovado até a próxima Copa, depender do resultado na Copa de 26. Ele teria de 3 a 4 auxiliares dele. Ele quer um membro da comissão técnica fixa, um auxiliar permanente da comissão com ele, que tenha sido jogador da seleção no histórico recente, no passado recente. Ele já estava vendo esses nomes, ainda não bateu o martelo de quem seria. Tem ideia de quem pode ser? Ele conversou com gente que atuou na seleção de 2010 para cá, com pelo menos 3 nomes. Ele está avaliando ainda, porque aí a gente indica um nome, o amigo do cara indica outro, ele gosta de outro. Então tem gente que foi indicada, mas que não está no mercado. Tem gente que foi indicada, mas não toparia a CBF nesse momento. Então, ele está debatendo um ex-jogador para estar com ele. Aí se pergunta, mas seria o Juan, que já está lá? A informação que a gente tem é que não necessariamente seria o Juan. Que, inclusive, a permanência dessa turma que lá está hoje, a gente está falando do Rodrigo Caetano, do Cícero, que é gerente, do Juan também, que é gerente, do Tomás, que é analista, esse quarteto que dá para dizer que foi quem ficou mais de frente, tocando o dia a dia do departamento de seleções, a permanência deles também ainda não está garantida. Precisa entender o que o Ancelotti vai querer quando chegar. Até o jogo de junho, até a data FIFA de junho, sim, todos estarão lá trabalhando, até porque essa transição precisa ser feita. Depois vai ser um papo do Ancelotti, com o Edinaldo, com a comissão dele, se vai querer trazer alguém. Então, essa aceleração, esse movimento rápido de anúncio também deixou muita coisa ainda por definir do ponto de vista operacional, do dia a dia. Está assinado, está anunciado, mas ainda para a gente entender como vai ser esse trabalho do Ancelotti à frente da seleção. O nome que seria mais próximo dele, porque ele é paizão, é o Kaká, né? Como você falou da importância dele para o Vinícius hoje, ele foi muito importante ali em 2007. Levou o Kaká o melhor do mundo. Exato, né? Quando o Kaká chega, ele nem ficaria no Milan inicialmente. O Ancelotti não treina e falou, não, vai ficar. Sim. Vai ficar aqui e o resto é história, né? Ganhou Champions. Mas o Kaká é um cara que está afastado, assim, né? Apesar de tá no ter meio, né? todos os cursos, né? Tem curso de gestão, tem curso de... Seria um bom nome, né? Mas não sei se é esse o caminho. Só interromper rapidinho, porque a gente tem o Edinaldo fazendo o anúncio, então, do Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. O presidente da CBF fala. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato.
Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Passou confiança, Mariana? Aí me pegou desprevenido esse Eu finalzinho. tomei um sustinho com esse final. Preleção, hein? Todo mundo pronto. Ancelotti vai ser o 4º técnico estrangeiro, então, na história da seleção brasileira, mas que a gente não tinha, então, desde 65, né? Dividiram ali comandos com os brasileiros. O Ancelotti chega com esse principal nome para salvar a seleção e salvar o Edinaldo. Posso dar uma curiosidade? À vontade. Mês passado, como vocês sabem, eu e Rogério Vogan estivemos em Liverpool e entrevistamos o Tafarel. Aham. Acompanhei. E o Tafarel, assim, foi bastante simpático, batemos um papo, era de 10 minutos, ficamos 40 minutos conversando. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre técnico para a seleção brasileira. E o Tafarel, ele é auxiliar técnico da seleção brasileira, ele é o técnico dos goleiros, já há algum tempo. E a gente perguntou para ele, e aí, você tem contato com o Ancelotti, tudo? Ele falou, cara, eu joguei no Parma, tenho casa em Parma, ele também tem relação lá, jogou lá e tal, mas a gente nunca teve essa... A gente deve ter se falado, mas a gente não tem essa intimidade. E eu estava falando, não é possível agora, né, que assim, se ele for mesmo, não é possível que ele não vai lembrar de mim. É apenas uma curiosidade, né? Naquele momento, no final do mês de abril, não tinha tido ainda um contato, né, oficial ou até informal do Ancelotti com o Tafarel. Essa é apenas uma informação sobre o que pode ser parte da comissão técnica do Ancelotti. Ele conhece o Tafarel, está cansado de saber quem é o Tafarel. Deixa eu só ouvir do Jailson uma questão, porque assim, a gente falava sobre a necessidade de anunciar o Edinaldo, anunciar o Ancelotti para uma questão política, etc, etc, e também da opinião pública. A sua opinião sobre a gestão do Edinaldo com o anúncio do Ancelotti, ela muda? Não. Te dá algum crédito? Mexe em alguma coisa na imagem do Edinaldo para você, enquanto presidente? Não, para mim até eu fico ainda mais receoso justamente por conta da forma que o anúncio foi feito. O Pedro está aqui do nosso lado, trazendo para a gente toda essa questão de acelerar o anúncio, justamente para ser uma defesa, assim, com tudo que a gente está vendo, que vem acontecendo, com as informações que chegam, não é... Você matou bem, que você falou assim, não é questão esportiva que está sendo primordial. Não está pensando, não, ó, o Brasil está sem treinador, perigando ficar, um exemplo, né? Perigando ficar fora da próxima Copa, então a gente precisa de um treinador com bastão, enfim, que vá tirar o melhor dos jogadores dentro de campo. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma questão, novamente, política para toda essa aceleração, tudo bem que é o Ancelotti, mas é uma questão política que está sendo aí posta para tentar ali uma perpetuação do presidente no poder. Então, não muda nada para mim. Mas sendo uma questão política ou não, que seja política, mas é uma boa escolha. É um baita de um treinador. Isso daí não tem como a gente falar, não tem como duvidar. Tecnicamente, pô, a gente está falando de um treinador pote 1 do mundo que vai treinar a seleção brasileira. E que se somar naquele currículo todo um título de Copa do Mundo com a seleção brasileira... Aí complica para os outros. Eu não acho ele o melhor treinador da história, como acha o Edinaldo, tá? Acho que outros treinadores mudaram o esporte. Ele não mudou. Mas ele é muito bom treinador. Mas ele é o mais vencedor. Agora, acho que não é nem técnico da CBF que tem que dizer que um cara que está chegando agora é o maior da história. Ele precisa até entender e respeitar a história de quem esteve por lá na seleção. Claro que sim. Mas é o desespero de valorizar o que está chegando. Uma dúvida que eu tenho, não é uma dúvida, é uma questão, é a seguinte. Pro Neymar é bom? Mas tá jogando? Não está jogando. Não tá. Então... Pra junho ele não tá. Oi? Pra junho o Neymar não tá na seleção. Não tá. Para setembro a gente não sabe onde ele vai estar. O Neymar abriu ali o Instagram dele e viu o anúncio da CBF. É melhor o Ancelotti do que se fosse um cara que disse que ele estava sem condições de janeiro. É menos pior. Menos pior. Mas eu tenho uma dúvida. Até que ponto o anúncio do Ancelotti pode pesar em quem vai decidir o futuro do Edinaldo? Eu, semana passada, eu não sei se foi o Bruno ou alguém do Sport Center, acho que foi a Glaucia, me perguntou, mas o que você acha? Eu não acho nada de decisão judicial. Eu acho que toda decisão, ela pesa, mas eu não acho que ela pesa do ponto de vista subjetivo. Você lembra qual foi
a argumentação da liminar que devolveu o Edinaldo ao poder em janeiro de 2024? Eu não lembro. Levantaram um ponto que a nação, o Brasil, o país estava muito preocupado que poderia ficar fora dos Jogos Olímpicos de 2024, porque estava chegando o final do prazo de inscrição para escrever a seleção no pré-olímpico. Como é que poderia estar, sabe, como é que poderia estar acéfala a confederação? Então, baseado nisso, uma liminar devolveu o Edinaldo ao poder. Sabe, que a falta de comando, a vacância, para usar o termo das últimas semanas, a vacância no poder da CBF poderia prejudicar a CBF, a seleção, do ponto de vista de inscrição no pré-olímpico. Você duvida de que alguém pode uma hora virar e falar, olha, acabamos de ter um novo técnico, uma troca no comando poderia prejudicar? Eu não sei. Cabeça de juiz, eu não sei e nem estou aqui para comentar a decisão judicial, se é boa, se o argumento é válido ou não. Só que tudo é levado em conta. Eu não sei se o advogado do Edinaldo, a parte do Edinaldo, pode virar e falar, olha, estamos aqui num trabalho muito bom, estão querendo interromper, acabamos de anunciar um novo treinador, estão querendo, sabe, desestabilizar. Isso pode desestabilizar uma entidade, sabe, de fé pública, de interesse público. Tudo isso pode ser colocado no balaio. Que vai pressionar? Se vai pressionar, você pergunta, eu não sei. Se é uma tentativa do Edinaldo de dizer que o trabalho segue, que ele não pode ser tirado, isso eu posso te afirmar. Certamente. Se há um movimento do Edinaldo de defesa perante a opinião pública, pressão judicial e pressão interna, eu posso te afirmar. Se a coisa foi mais acelerada, sabe, foi tornada, sabe, o quanto antes por conta disso, sim. Agora, se isso vai impactar, eu não sei. O que a gente pode dizer é, tem dois documentos na Comissão de Ética pedindo afastamento do Edinaldo, tem uma audiência hoje importantíssima no TJ que vai julgar, uma audiência para ouvir o Coronel Nunes para julgar se a assinatura do documento de janeiro é válida ou não, e esse caso volta para o STF em algum momento, e dia 28, tem um julgamento pautado já no STF sobre uma ação de inconstitucionalidade dos acordos do MP para o Edinaldo estar lá. Tem muita coisa acontecendo. Só anunciar o Ancelotti não quer dizer que está tudo em paz. Pedro Ivo Almeida, muito obrigada pela sua participação aqui no Sport Center. Mais uma vez, eu sei que na nossa programação também você será a figurinha carimbada, tá bom?